Serginho Santos, eu sou pastor auxiliar aqui e líder de adoração no Ministério Internacional Moriá, com a sede aqui no Parque Colômbia, e Deus me comissionou para escrever um livro, sobre nos bastidores da adoração, e é sobre isso que a gente vai compartilhar um pouquinho aqui. É um livro que contém 10 capítulos que fala sobre o meu ponto de vista, Eu acho que algumas coisas são muito indispensáveis na vida de um servo, e nele eu conto um pouquinho da minha história, algumas coisas que eu passei, não dá para escrever tudo, mas eu acredito que você vai gostar bastante. Se identificou com o tema, acha que tem alguém que vai ser edificado por essa palavra, por esse tema, por essa ação, então já compartilha logo com essa pessoa. Se você também não é inscrito aqui no canal, se inscreva aí, botãozão vermelho, compartilha para quem você acha que vai edificar, e se gostar, deixe o seu like. Se não gostar, não precisa fazer isso, tá bom? Deixe seus comentários aí para a gente ir atualizando e aprendendo cada vez mais com as experiências mútuas, Esse trabalho já tem sido divulgado e o feedback tem sido muito legal, a galera comentando, falando sobre as ações. E sem mais delongas, vamos lá. Capítulo 1, chamado. Vou falar sobre o chamado. Nos bastidores da adoração, é um tema muito importante para mim e muito pertinente, segundo alguns feedbacks que eu já recebi. Vai falar sobre a importância de você ter uma vida fora do altar, fora do palco, fora dos púlpitos, fora do ofício, Fora de estar lá na posição do campo de batalha em si, Fala sobre a importância dos bastidores, E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho. Significado. O que significa chamado? Chamado significa uma comissão, uma missão, um direcionamento dado por alguém. E no nosso caso aqui, a gente vai ver especificamente como Deus encara essa situação, Eu não tenho a pretensão nenhuma de esgotar todo o assunto, então, por isso, faz-se necessário o seu comentário para acrescentar, para ir somando as ideias aqui, e seu testemunho também, seu relato, se vai te edificar, se tem edificado e como você tem vivido isso, se faz sentido para você, certo? Todo mundo é comissionado, do meu ponto de vista, para fazer alguma coisa. Você entrou na igreja, você ouviu a voz do Senhor e quer servi-lo de alguma forma, isso já é um chamado. Ninguém é chamado para ir para a igreja para sentar no banco, para ficar sentado ouvindo palavra. Não. Esse entendimento, do meu ponto de vista, é um pouco equivocado. Todo mundo é chamado para fazer alguma coisa. E é sobre essa coisa que a gente vai tratar um pouquinho aqui, certo? Tem muita gente que está fazendo a coisa certa do jeito errado. Tem muita gente que está fazendo a coisa errada do jeito certo. E tem muita gente que está fazendo a coisa errada do jeito errado mesmo e não está nem aí, porque ou não entendeu ou não sabe o que está fazendo. E a minha intenção com esse trabalho aqui, com esse vídeo, é descortinar um pouquinho esse tema para a gente ter um pouco mais de clareza. O objetivo desse trabalho é fazer com que você tenha entendimento, sabe? Romanos 12 fala sobre um culto racional, sobre transformar a nossa mente. Então eu quero cooperar um pouquinho para que a gente tenha esse entendimento. Vamos lá? Então, Números capítulo 3 vai falar sobre como surgiu essa questão levítica. Hoje em dia há alguns rumores, algumas pessoas aceitam bem essa palavra, outros criticam, condenam, falam que o Ministério Levítico já acabou, Deus destituiu. E para mim isso não é relevante, não é importante. Por quê? É certo que a tribo de Levi foi extinta, é certo que Deus levantou a tribo de Levi no lugar dos primogênitos, porque os primogênitos falharam, não valorizaram seu posicionamento, e depois Deus destituiu, do meu ponto de vista, a tribo de Levi, porque também se corromperam, e Deus agora está em busca de adoradores que o adorem em espírito
e em verdade. Então, o título não é significativo, do meu ponto de vista, não é tão importante se você se chama de levita, se não chama de levita. Para mim, a importância maior está dentro do coração, está nos bastidores, está atrás dessas questões. Antes de chegar nessas questões, para mim, é que está o verdadeiro sentido, quando Deus fala, né, que um coração quebrantado e contrito, ele não despreza. Deus está em busca de corações. Não é de títulos, não é de jargões, não é de cargo, e é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho aqui, né? Então, como eu estava dizendo aqui, Números capítulo 3, Deus separa a tribo de Levi para exercer um ofício, cuidar das coisas, servir no tabernáculo que ele tinha dado como orientação para que Moisés fizesse. Não vou entrar muito em detalhe nisso, mas Levi ele junto com seus 3 filhos, né? E foram comissionados para se organizarem no serviço ao templo, no serviço do tabernáculo, nas ações do tabernáculo, e ali foram divididas algumas ações e algumas pessoas foram chamadas, designadas para exercer algumas tarefas específicas. E é sobre isso que a gente vai tentar descortinar aqui. O que é esse chamado? Por que eu falo que existe uma especificidade no chamado, né? Cada um é chamado para fazer alguma coisa. Todo mundo é chamado para fazer alguma coisa. E é sobre essa coisa que a gente precisa entender que nós fomos chamados, ou seja, o que é esperado de mim pelo Senhor. E é nisso que eu falei que algumas pessoas estão fazendo a coisa certa do jeito errado, fazendo a coisa errada do jeito certo e fazendo a coisa errada do jeito errado. Porque não entenderam qual é o seu chamado, ou porque entenderam e ainda não estão disponíveis para fazer exatamente aquilo que Deus falou. Então, se você não está fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer, você está perdendo tempo. Porque se Deus te chamou para fazer algo específico, é exatamente isso que Ele vai cobrar quando Ele te chamar. A gente conhece a parábola dos talentos, de que ela fala sobre quantidade, né? Mas ao mesmo tempo a gente pode entender sobre especificidade, né? Deus confiou algumas coisas a algumas pessoas e quando ele veio na função daquele senhor, né? Ele vem e cobra cada um segundo a responsabilidade que lhe foi confiada. E a gente vê ali que algumas pessoas fizeram o que ele esperava, outras pessoas, na verdade, não fez o que lhe foi esperado. E é sobre isso que a gente precisa atentar na questão do chamado. Por isso, essa importância que eu atribuo ao chamado, né? Então, a nossa missão, todo mundo recebe essa missão. Está lá em Atos capítulo 8, você pode acompanhar, né? E se você já sabe de cabeça, a grande comissão. Jesus fala para nós, para os discípulos, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essa é a primeira missão que, como discípulo, a gente recebe. E como fazer isso, como ir por todo mundo, é que entra a questão do chamado. Cada um é chamado para ir por todo mundo de uma forma, de alguma maneira. A gente vai ver isso sobre alguns personagens, né? Mas eu vou deixar isso aqui um pouquinho mais para frente. Na minha anotação aqui, vamos seguir. Chamado ministerial tem a ver com chamado específico. Eu acabei de falar que é exatamente a forma como você vai fazer. Algumas pessoas se sentem atraídas por determinadas funções. E eu costumo dizer que se você entra numa igreja e alguma coisa te chama atenção, gera uma inquietação, existe uma grande probabilidade de o seu chamado estar naquela coisa. Então, por exemplo, a pessoa entra numa igreja e começa a reparar o que mais te chama atenção numa igreja. Isso é uma boa dica de como você serve, pode servir, porque essa inquietação ela está diretamente ligada a quem você é, aquilo que foi que fez parte da sua formação. Então, a minha formação, eu não sou de berço cristão, me converti há 20 anos atrás e hoje eu tenho 37 anos, então me converti no ano de 2004, né? Faz as contas aí. E eu tinha 18 anos quando eu me converti. E eu já tinha uma
prévia. E quando eu cheguei na igreja, o que mais chamou a minha atenção foi parte dessa bagagem prévia que eu tinha, que era na área da música, né? Então, eu prestava atenção em tudo, reparava no som, eu sempre fui apaixonado por música, por tecnologia, por som, e eu reparava as pessoas cantando, como estava cantando, se estava cantando legal, se não estava cantando legal, se o som era bom, enfim, essas coisas. Então, estava aí um bom indicativo de que eu poderia servir melhor. E grave muito bem essa palavra, serviço. Serviço. Todos nós somos chamados para servir, para oferecer, apresentar, prestar serviço no reino. Tudo que nós fazemos é para que o reino de Deus seja ampliado, seja espalhado, seja divulgado. E é sobre isso. É sobre como fazer o reino de Deus ser afamado. Então nós temos a nossa comissão, nosso chamado, nossa missão. E a gente consegue ver muito bem essa parte específica do chamado na Bíblia quando a gente se depara com algumas pessoas, né? Por exemplo, eu separei aqui Paulo, né? Pegando meio que de trás para frente, né? O apóstolo Paulo, ele foi chamado para pregar para os gentios. A missão dele não era pregar para judeus, ele também pregava para judeus, mas o foco, o que ardia no coração dele, era levar a palavra para aqueles que estavam fora do território de Israel. Então você vê nas grandes missões, você lendo nas cartas, né, você vê que o grande ministério de Paulo, o grande chamado dele foi exercer, levar a palavra para fora, para o que a gente chama de gentios, né, para aqueles que não eram judeus. E ele se deu muito bem nesse chamado, porque ele tinha uma preparação muito enorme, muito boa para isso. Ele falava vários idiomas, ele era judeu, mas ele era grego, enfim, ele conhecia a escritura muito bem, a ponto de ele era conhecido como um dos discípulos de Gamaliel, então ele servia. Antes dele se converter, dele ter um encontro com Cristo, ele já tinha uma bagagem, um conhecimento muito aprofundado da palavra. E aí está um exemplo de quem fazia a coisa certa da forma errada, porque ele fazia segundo as suas convicções, segundo aquilo que a tradição ensinava, né? Então ele gastava toda a sua força naquilo que ele acreditava, até que ele teve um encontro com Jesus e Jesus falou: cara, você está fazendo a coisa certa do jeito errado. E não é muito difícil a gente encontrar na igreja pessoas que fazem, né, a coisa certa do jeito errado. A intenção é muito boa, mas a maneira como faz é toda atrapalhada. Enfim, eu não vou especificar aqui, mas que você possa colocar aí no comentário se você sabe, né? Não é para denunciar ninguém, o fulano tal, falar o nome, mas já presenciei uma situação assim, 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 que não foi muito agradável, enfim. Ajuda na construção desse entendimento, né? Então vamos lá, Jeremias, eu coloquei aqui foi chamado para ser profeta. Jeremias capítulo 1 fala que desde o ventre da sua mãe ele foi chamado para ser profeta às nações, né? Então a gente vê as profecias de Jeremias e como ele foi tremendamente usado nisso, né? Isaías também, nossa, Isaías é o livro da minha vida, sabe? Tem uma importância muito grande para mim, especificamente o capítulo 40, quem me conhece sabe, eu falo muito disso porque realmente faz parte da minha vida. Vamos lá, João Batista. Qual era a função de João Batista? Anunciar que Jesus estava vindo, preparar o caminho para que ele viesse. João Batista, ele exerceu muito, muito bem essa função e com uma maestria assim, surreal, de maneira que Jesus libera uma palavra para ele e fala: cara, nascido de mulher, homem nascido de mulher, não tem ninguém maior do que você. E ele fazia isso com uma autoridade, sabe? Ele virava para os fariseus e falava: quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Raça de víbora! Que ele falava da forma como as pessoas precisavam ouvir.
A mensagem dele não era pastoral, de acolhimento, sabe? A mensagem dele era muito afiada, era arrependei-vos, convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus, o reino de Deus, sabe? E aí as pessoas se chocavam com isso, porque ele estava cumprindo plenamente o chamado, a missão pela qual ele foi convocado. E a gente sabe que às vezes a gente encontra pessoas que não foram chamadas para fazer determinadas ações fazendo. E aí prestam um desserviço à obra, ao reino, porque não são eficazes, não têm a determinada habilidade específica para fazer isso e acaba prestando um desserviço. Então, coloquei aqui sobre chamado, né? Para a gente exercer, a gente precisa primeiro entender, a gente foi chamado por quem e para quê. Como eu já falei de alguns profetas aqui, a gente precisa entender sobre nós, por quem. Você tem convicção disso, de por quem você foi chamado e para quê? Coloca no comentário aí se você tem clareza ou se ainda tem dúvida, para a gente tentar te ajudar a descobrir o seu chamado. Chamado por quem e chamado para quê? A gente acabou de falar aqui, né? A gente é chamado para anunciar as virtudes do reino. É chegado o reino de Deus e Jesus vai voltar, sabe? Anunciar o evangelho do reino a toda criatura, porque diz a palavra que depois que todo mundo ouvir, não vai ter mais desculpa. O justo juiz vai julgar segundo aquilo que cada um ouviu e segundo aquilo que cada um correspondeu, né? A gente sabe que existem várias formas de identificar por quem nós fomos chamados e se realmente estamos fazendo a coisa certa. A primeira, eu listei aqui algumas formas de chamado, né, de como as pessoas exercem o chamado e às vezes por motivos mais diversos. E aí eu coloquei aqui, pela necessidade. Vamos falar um pouquinho sobre necessidade. É muito, muito comum a gente chegar numa determinada igreja e ver que existem poucos servos, né? Então, se esse foi o teu caso, comenta aí também se você está enquadrado nesse perfil. E aí você chega numa igreja e vê que tem pouca mão de obra. Na recepção, quem está lá é o pastor, que te abraça, que te recebe. E aí daqui a pouco você senta lá, fecha o olho para orar, e quando você levanta o olho, quem está cantando é o pastor, ele está lá na adoração. E aí daqui a pouco vai começar o sermão, quem vai dar o sermão é o próprio pastor. E aí você vê assim, cara, ele está fazendo tudo sozinho, né? Existe uma necessidade enorme. E aí você vai na tentativa de ajudar, por causa dessa necessidade, você vai se coloca à disposição para fazer alguma coisa. Tá errado isso? Não. Mas um pouquinho mais para frente a gente vai amarrar essas pontas aí. O outro chamado é chamado por si mesmo. Sabe aquele cara que é super intrujão, aquele cara que é super autoconfiante, melhor dizendo, né? Que ele acha que pode fazer tudo, pode fazer qualquer coisa e não tem tempo ruim para ele, ele vai lá e sente lá e tu vê que o cara tem uma fome de servir, ele sai se jogando, se lançando. Tá errado isso? De certa forma não, mas será que ele foi chamado para fazer exatamente aquilo que ele está fazendo? Ou ele está fazendo por si mesmo, porque tem uma carência no seu coração, tem uma necessidade de ser visto, talvez, tem uma necessidade de se sentir importante, né? Quem sabe? Mas existem pessoas assim também. Pela família, o próximo item que eu coloquei aqui, às vezes a família é pastoral, é levítica, e tá lá, todo mundo serve e o filho já entra no automático, ele não tem nem direito de escolha, né? Já vai naquele jargão, filho de peixe, peixinho e já sai colocando o garoto ou a garota, né, para servir, e desde pequeno o cara tá lá servindo, às vezes é músico, às vezes tá na recepção, na intercessão, e aí de repente vem um pensamento, será que eu estou fazendo realmente aquilo que eu amo, aquilo que eu fui chamado para fazer?
ou eu entrei no barco, deixei a vida aí me levando, deixei a onda, né? Entrei no barco e fui, e agora eu tô aqui em alto mar, mas sabe, consegue entender o que eu tô falando? É sobre isso, né? Chamado pelo pastor, eu falei um pouquinho do pastor lá, o pastor às vezes está sozinho lá e olha, você nem se voluntaria para servir, e aí o pastor olha para você e vê que existe uma capacidade, um dom, um talento, né, que pode ser desenvolvido, e ele vai lá e te orienta, te dá essa instrução para você seguir determinado caminho. Essa também é uma forma de chamado. Tá errado isso? Não! Mas lá na frente a gente vai amarrar, já estou chegando. E também, esse aqui eu não tenho prazer de falar não, mas chamado pelo diabo, pelo inimigo. A Bíblia deixa bem claro de que, na parábola do semeador, que quando o semeador sai para semear, não especificamente na parábola do semeador, mas a Bíblia fala que o joio ele é plantado junto com o trigo. Então, quando o semeador vai plantar lá o trigo, na calada da noite vem lá o inimigo e lança semente de joio junto lá com as sementes de trigo. E se você não sabe, né, o joio e o trigo eles são muito semelhantes. O aspecto físico é muito igual. O que faz diferença é o que tem dentro. O joio é uma espiga, né? Se é que eu posso dizer assim, ele dá uma espigazinha, né? Muito igual ao trigo, só que só tem palha, não tem nada, não tem conteúdo, não tem nada dentro. O trigo, ele realmente ele se dobra, né? As pessoas esperam o tempo da colheita para ver a diferença entre o joio e o trigo, porque no tempo da colheita o joio fica em pé, permanece em pé, e o trigo ele se dobra. Mas por que o trigo se dobra? Por causa da semente que está dentro dele. Ela gera um peso, e esse peso gera uma reverência, né? uma curvatura, ele se dobra, e aí quem está colhendo sabe quem é joio e quem é trigo, porque não se dobrou lá no final, no tempo da colheita. E a palavra de Deus fala que a gente só tem que arrancar o joio no período da colheita, porque quando você arranca antes disso, você pode estar arrancando o trigo junto, né? Por justamente não saber exatamente o que é. Então, quem vai arrancar o joio é no dia da colheita. Mas ele está semeado junto com a gente lá, envolvido no meio dos louvores, no meio da adoração, no meio do serviço ao Senhor. E a gente precisa estar muito atento, principalmente os líderes, pastores, pedir muito discernimento a Deus para você pelo menos identificar quem é joio e quem é trigo. É possível fazer isso. E já caminhando para o fim aqui desse vídeo, é um resumo de um capítulo, é o capítulo 1 do livro, Nos Bastidores da Adoração. Caminhando para o fim aqui, como diz o meu pastor, meu apóstolo, é possível alguém que recebeu um chamado, de que exerce a função, ser destituído desse cargo? Eu digo para você que sim, com base na palavra do Senhor, me espelhando, me debruçando sobre a história de Davi e de Saul, né? Esse foi um estudo da escola Adorando, #Adorando. É uma escola se eu não me engano, é do Clamor pelas Nações, e eles têm uma ministração que marcou muito a minha vida, que foi do pastor Harold, se eu não me engano, e ele fala sobre chamado estabelecido por Deus, e ele conta essa história, né, sobre Davi e Saul. Saul foi chamado, mas ele não foi estabelecido no trono. Davi foi chamado e foi estabelecido no trono. Então, Saul era rei, exercia o seu ofício, o seu ministério, já estava lá no trono, governando sobre Israel, mas não soube se comportar. E por isso ele foi destituído do trono. Então, se você está servindo já, não tenha isso como estabelecido, como já está tudo certo, está tudo dominado, estou aqui para sempre. Não funciona dessa forma, não. Você precisa zelar pelo teu chamado, você precisa entender
que o que você está fazendo é exatamente aquilo que Deus mandou você fazer. Ainda que temporariamente, todo mundo que foi chamado vai exercer sempre a mesma coisa, da mesma forma? Claro que não. O chamado, ele se adapta. Eu acredito que o chamado, ele se adapta à geografia, à pessoa, sabe? Ao tempo. A gente nunca vai negociar a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz. O que está dito é exatamente o que é para acontecer. Mas a gente precisa entender o contexto onde nós estamos inseridos para que essa mensagem possa ser potencializada na vida daqueles que não têm entendimento, na vida daqueles que não conhecem. E a forma como você vai exercer isso influencia diretamente no período ou na pessoa que está ouvindo, né? Por exemplo, o estilo musical que nós tínhamos nos anos 80 não é o mesmo estilo musical dos dias atuais. Então, se você vai adorar com os mesmos moldes, os mesmos instrumentos, a mesma sonorização dos anos 80, você vai atingir um público muito específico, o público nascido nos anos 80. E aí, se você quer atingir o público mais atual, um público mais moderno, a música ela pode ser a mesma, mas ela precisa de uma roupagem nova, de um timbre novo, de um arranjo novo. A mensagem é a mesma, você vai alcançar o mesmo objetivo, mas entende? Consegue entender? E assim é em todos os serviços. O objetivo desse trabalho é alcançar os principais ministérios, né? Música, teatro, dança, recepção, intercessão, mídia. E se você contextualizar para essa área nos tempos antigos e como ela deve ser executada hoje, você vai ver que precisa de uma atualização para que essa comunicação seja mais efetiva, seja mais eficaz, seja mais assertiva. E todos aqueles chamados que eu falei antes aqui, né, pela necessidade, por si mesmo, pela família, pelo pastor, ela precisa passar por uma conversão, ela precisa passar por uma efetivação. Você foi chamado por uma necessidade e o Senhor confirmou esse chamado. O Senhor, você entende que a sua vida precisa ser gasta exatamente nisso que você está fazendo? Que você não se vê fazendo outra coisa? Então, amém. Deus pode transformar uma necessidade em uma efetivação. Assim como na família, assim como pelo pastor, por uma convocação, não importa muito a maneira como você foi chamado, né? O importante é se isso vai se estabelecer na sua vida. Muitas pessoas são chamadas para uma área, são atraídas por uma área e depois elas se descobrem em outra área, em outro ofício, em outra função, e Deus vai lá e afirma e confirma, estabelece, sabe? Davi, ele pastoreava ovelhas, ele cuidava, ele era um servo lá nos bastidores, e quando o Senhor chamou ele cometeu diversos erros. Ele tinha um afã de cumprir aquilo que tinha sido colocado, e ele quase perdeu também a efetivação, mas ele conseguiu, pela sua submissão, pela sua reverência, pelo seu temor ao Senhor, pela sua consciência de pecador, de erro. Ele não escondia, ele não ocultava, ele levava diante do Senhor e reconhecia. E o que Deus espera é exatamente isso, que você se veja e se reconheça e confesse, fale para ele aquilo que ele já sabe, né? Porque o estabelecimento do seu chamado, ele pode passar por como você se vê, porque às vezes você não se vê, você pode não se ver como Deus te vê, e isso é realmente preocupante. E é sobre isso, sabe? É sobre compreender o seu lugar no reino de Deus, compreender onde você vai ser mais efetivo, onde você vai ser mais eficaz, onde você vai cumprir com mais diligência aquilo que
todos nós fomos chamados para fazer. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, anunciando o reino, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, até que Jesus volte. Bom, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse conteúdo, likeão aí, deixe seu like, ajuda muito na divulgação desse trabalho. Comentário, gostei, não gostei, me chamou a atenção isso, me edificou aquilo, deixe seu comentário também, ajuda muito, bastante. E se você não é inscrito no canal e chegou até aqui, dá essa moral aí, né? Se inscreva no canal aí para que a gente possa estar compartilhando. Esse é o estudo 1 de uma série de 10 estudos que eu vou estar fazendo e vou estar compartilhando aqui. Bom, é isso. Quero te agradecer e até o próximo vídeo. A gente se vê na próxima telinha. Um abraço. Tchau, tchau.